Que gratidão poder receber ela no palco como rainha palestrante. Seja muito bem-vinda, Mia Bastos! O palco é seu. Sabe, é muito generoso. E a gente também tem afinidades musicais, né? Porque quando ele me chamou para tocar, eu falei, vamos tocar Broken, rock and roll. Ele topou. A minha história... Oi? Mesmo com a boca estourada, toda com 50 pontos, ele estava aqui cantando. E a minha história começa no rock and roll. Eu amo rock and roll. Mas na época que eu decidi que eu ia cantar rock and roll, eu estava começando a descobrir a música. E na época, se você decidisse cantar rock and roll, era algo sério. Você não podia mudar de uma hora para outra. Casa de show de rock, não entrava pagode, não entrava sertanejo, não entrava samba. E casa de show de pagode, também não entrava rock and roll. Então, era uma decisão que você tinha que tomar ali com foco, força e fé. Porque aquilo ali ia até definir o seu nicho de amizades, os seus amigos iriam mudar, e também ia mudar as rádios que você ia escutar. Rádio de rock, roqueiro escuta rádio de rock. Passou numa rádio sertaneja, já abaixa o som. Nessa época, o meu maior sonho era ser descoberta. Artista tinha que ser descoberto por um olheiro e tinha que ter uma babá. Nossa, eu queria ter uma babá. A babá do artista era tipo uma Alexa da vida real. Então, era basicamente uma pessoa que ficava lá, agora você vai fazer isso, depois você tem aquele outro compromisso, e depois outro, depois outro. Ai, meu sonho era ter uma Alexa da vida real. O artista não precisava se preocupar com quase nada que fosse além de subir no palco e cantar. Ah, era meu sonho. E naquela época eu já percebi que trabalhar em grupo, trabalhar com banda ia ser algo muito difícil. Banda tem muito conflito, gente. Baterista acha que é o dono da banda, entende? Então, se ele está com preguiça de montar a bateria, o que ele faz? Desmarca o ensaio. Guitarrista é aquele cara que... Gustavo está aqui, ó, que a gente quer mudar o tom da música, ele não quer mudar o tom, ele vai ficar tocando enquanto está todo mundo querendo falar. É difícil. E baixista abandona todas as bandas, eles não param em nenhuma. Não tem uma banda que você pode contar com baixista. Em algum momento ele vai te abandonar, e em algum momento aí de show, de grande data. E essa banda, eu já percebi que eu ia ter que aprender sobre gestão de equipe e tudo mais. Bom, o meu pai se animou com a ideia da banda. Ele se empolgou e comprou mesa de som, caixa de som, microfone. E naquela época, para você conseguir ensaiar, você precisaria ter aí toda essa estrutura, então era necessária. A gente já ensaiava na garagem, né? Então não tinha curso de estúdio. Bom, por mais que meu pai tivesse totalmente animado com a banda, não durou muito. E a banda acabou, como muitas bandas. Mas naquela mesma época, eu ganhei um DVD da Beyoncé. E ali eu conheci o show business. Eu fiquei encantada com a Beyoncé. A Beyoncé não tocava nos inferninhos de rock and roll, ela tocava em estádio. A Beyoncé descia pendurada de ponta cabeça. Ela tinha dançarinos, figurino, iluminação, telão, explosões, efeitos especiais. Uau! Eu sei que tinha bandas de rock que também cantavam, né, em estádios, mas a maioria delas não tinha tanta preocupação com o audiovisual. Então, parecia quase que um ensaio no ginásio. Bom, naquela época, os Estados Unidos estava borbulhando de gente talentosa. Então, veio uma leva aí pós-Michael Jackson e Madonna, veio Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera. E eu olhava aqui no Brasil, não tinha muita movimentação. Então, eu falei, eu vou ser a primeira cantora pop brasileira. Bom, quando eu decidi fazer essa mudança maluca na minha carreira, o meu pai me disse uma coisa. Ele olhou para mim e falou assim, como é que você cantava rock e agora você vai cantar pop? Você não tem foco. Você não tem identidade. E como toda boa filha, aquilo entrou na minha cabeça e não saiu nunca mais. Não importa o que outras pessoas dissessem, no final do dia, eu não tinha identidade. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que realmente ia ser mais difícil do que eu pensei fazer pop no Brasil. Porque quando você não tem um nicho, você não tem mercado.
E o mercado não tinha tantas meninas como eu querendo fazer pop na época e decidiu que não seria a vez do pop. Aliás, naquela época, a maioria das meninas do pop que estouraram, como a sererê, ha, derre, de repente reverecível, não sei mais a coreografia. Pois é, sinto informar vocês que essa música não é original. Assim como Vou de Táxi, também não era. Os produtores iam para fora do país, sugavam tudo que eles tinham para sugar, voltavam para o Brasil e, bum, replicavam sem dó. Mesma harmonia, mesma melodia, mesmo ritmo, mesmo jeito de cantar, tudo igual. Bom, ninguém ia ficar averiguando, né, gente? Para ir até os Estados Unidos, descobrir todos os vinis e CDs, ficar trazendo para cá, não tinha rede social, não tinha Spotify, quem que ia conferir? Então, estava muito complicado fazer pop no Brasil. Logo, então, um pouco de tempo depois, bam, a buzina. Anitta, bitch. Quem é essa menina que parece pop, mas não é pop? Era o começo da Anitta no Brasil, vindo pela vertente do funk. E o começo de uma oportunidade para muitas meninas, não só MCs, mas cantoras, entrarem no pop. E daí eu pensei, a Anitta está construindo o mercado, vindo do funk. Artista, está crescendo, está bombando, está ganhando dinheiro. O que eu vou fazer? Vamos para o funk. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum. Aprendi quadradinho, aprendi a jogar raba, aprendi a rebolar. E fui para fazer show de funk em tudo que é lugar. E eu descobri que o funk tinha muitas barreiras para serem superadas. Eu toquei em casa que teve tiroteio, toquei em comunidade, salve pavão, pavãozinho. Toquei em puteiro. Realmente tinha muitas barreiras para o funk ainda. E naquele momento, só vinha a voz do meu pai dizendo, você não tem foco, você não tem identidade. Bom, eu estava muito mal colocada no funk, não era minha praia, e o funk em São Paulo, no movimento paulista, ainda nem tinha começado. Então, quer dizer, realmente eu ia estar sozinha de novo, tentando construir um nicho. Aquilo ali não era minha identidade, não era onde eu ia conseguir algum destaque. Então, eu resolvi voltar para as minhas raízes e me perguntar o que mais que eu canto, o que fica bom na minha voz. E eu me encontrei no R&B. Fiz várias músicas no estilo de R&B, falei, pá, agora me achei, não está tocando R&B na rádio, eu estou à frente do meu tempo. Mas eu não estava. Mais uma vez, eu só estava muito desatualizada e muito desinformada. Enquanto eu tentava ir na cola da Anitta, cola na ref, igual os produtores lá de trás, o mercado do R&B já estava surgindo, já tinha um movimento. E na música, se você está vendo o movimento passar e você não está nele, está tarde para você, já foi. E o bonde estava passando e eu não estava nele. Mais uma vez, não era ali. Mais uma vez, eu não tinha encontrado a minha identidade. Meu Deus. E alguma coisa me dizia que se eu não encontrei a minha identidade para mim era se eu era do pop, se eu era do funk, se eu era do reggae, se eu era do rock. Como é que eu podia ainda não ter encontrado a minha identidade? Naquele momento, eu já estava passando muito perrengue em São Paulo. Já tinha trabalhado de garçonete, de hostess, eu não aguentava mais. Então, eu decidi aceitar um emprego dentro de gravadora. Nessa gravadora, eu trabalhei com artistas famosos. Aliás, eu cheguei até essa gravadora porque eu já tinha feito um freela com a Luísa Sonza. E lá me colocaram no setor de vendas digitais. Bom, vamos fazer vendas digitais. Era uma nova era. Os artistas tinham virado comunicadores, influenciadores. E já não se tratava mais se você era do reggae, se você era do funk, se você era do pop, se você era do sertanejo. Era sobre o seu poder de comunicação, conexão, conversão. Os famosos publis. Mais uma vez eu me pergunto, como é que eu vou fazer parte desse mercado? O que eu vou fazer para sobreviver nesse mercado? Então eu pensei, vou virar influencer, vou virar comunicadora. Me coloca aí numa série da MTV. E eu fui. Fui para uma série da MTV. Bum! 40 mil seguidores. Me tornei uma comunicadora, influenciadora. Aí a galera que não é millennial, né? Agora deve estar pensando, 40 mil não é nada. A geração Z, né? Mas millennials, na época, era alguma coisa.
Bom, gente, mais uma vez, eu estava completamente deslocada ali como influenciadora, simplesmente só modelando, só fazendo, né, apresentadora. Eu não conseguia me entender. Eu não tocava mais música. O que eu tinha virado? Mais uma vez, eu não tinha identidade. Então, eu resolvi seguir minha carreira como empresária. Eu falei, olha, se está tão difícil pela música, e como empresária, as coisas fluíam no bastidor. Era como se eu tirasse toda a pressão, sabe, de ter que estourar, ter que explodir, e daí começasse a viver um dia após o outro. Então, eu falei, eu gosto disso. Eu vou ser empresária. Mas daí mudou a história. Daí não era mais só a voz do meu pai na minha cabeça. Eram outros empresários do mercado, meu chefe, todo mundo me perguntando, mas e aí, Mia? É artista ou é empresária? Os dois não dá. Que saco! Essa palavra me persegue, identidade, a bendita da identidade. E como toda palestrante autêntica que sou, e informada, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu ia montar essa palestra, eu perguntei, Alexa, qual é o significado da palavra identidade? E a Alexa me deu alguns significados bem engraçados. A primeira, engraçados não, mas peculiares. A primeira era de como o indivíduo se via perante a sociedade, ou seja, de dentro para fora. É o ego dele se manifestando. E a segunda, de fora para dentro, como a sociedade percebia aquela pessoa. Agora, a definição mais engraçada foi circunstância onde um cadáver consegue ser identificado como de tal pessoa. Eu falei, bingo! Tá aí. Por isso que minha família, meus amigos, meus chefes, as pessoas que gostam de mim estão tão preocupados assim com a minha identidade. Eles estão com medo de, se eu morrer, pronto, eles não vão conseguir me identificar. Bom, gente, dá para ver aí que vem dos nossos primórdios essa preocupação. Nesse momento, no meio da pandemia, em 2020, eu resolvo, então, criar um projeto meu. Um projeto onde eu pudesse ser um pouco artista, um pouco empresária, chamado Artista Pro. E, pela primeira vez na minha carreira, as coisas começavam a deslanchar de um jeito que eu nunca vi. De repente, eu estava com uma agência, de repente, um curso viraram 5. De repente, eu estava no canal dos meus concorrentes do YouTube e participando de eventos como esse aqui. Então, eu comecei a pensar, como é que eu tenho quase 30 anos? Eu sei que eu não aparento. Brincadeira. E eu ainda não tenho identidade. Eu não tenho história. Eu não sou ninguém. E aí eu percebi que eu tinha, sim, identidade. Que eu era uma comunicadora, eu era uma artista, eu era produtora, eu era apresentadora, palestrante agora, modelo. E estava tudo certo. E eu quis montar esse talk porque, às vezes, a gente não entende, porque a gente está passando por algumas circunstâncias, e eu acho que tudo é fase do processo de lapidação. Então, todos os jobs desconexos que eu tinha, um job de edição, um job de filmagem, um job de apresentação, eu estava aberta a tudo isso. Tudo estava me lapidando para fazer exatamente o que eu faço hoje. E talvez nesse momento você esteja aí tentando caber numa caixa que nunca vai ser para você. E eu quero falar com esses artistas que têm coragem de se descobrir em todas as faces. Esses artistas que vão para o campo de batalha, põem a mão na massa, que não esperam uma babá. A tua autenticidade, seu maior ponto de carisma, é você na sua totalidade, não é você tentando se encaixar em uma coisa ou outra. No meio do digital, eu vejo vários amigos meus aqui utilizando animais de poder. Quem já ouviu falar dos arquétipos? Então, gente utilizando tigre, coruja. Qual mais? Alguém lembra aí? Ó, o tigre está ali, a coruja, a águia. Vários líderes usando a águia. E o meu animal de poder sempre voltava no sonho. O que ele era? Um ornitorrinco. Puta, que saco! De novo, estou sonhando com esse ornitorrinco. Eu nem vejo vídeo de ornitorrinco. Como é que eu estou sonhando de novo toda hora com esse ornitorrinco? Mas então eu entendi o que ele queria dizer. O ornitorrinco, ele é um bicho, ele é mamífero, mas ele não tem seios ou mamilos como os demais mamíferos. Ele amamenta pelos poros. O ornitorrinco é um bicho que tem bico,
e bota ovo. Calma, não para por aí. O ornitorrinco também tem veneno. O ornitorrinco é um bicho muito estranho. Muito estranho. Mas é um bicho autêntico. Então, nesse momento, eu te desafio a encontrar a versão mais autêntica dentro de você. A tua totalidade. Na frente das câmeras, no seu ambiente de pressão, documentando todo esse processo. Me mostra todas as suas faces, que eu te desafio a não ter uma identidade. Obrigada, Samia Bastos.